e a todas essas rádios, né, que estão aqui conosco na manhã de hoje. Bom dia, governador. Bom dia a todos os amigos e amigas. É um prazer estar falando com vocês. Eu estou aqui em Ilhéus, no centro de comando que nós montamos aqui na região, para daqui coordenar, inclusive, outros centros que estão funcionando em outras regiões. Obrigada, governador, por abrir espaço também na sua agenda para falar aqui conosco para esses 300 municípios e todas essas rádios aqui da Bahia inteira. Bom, governador, queria pedir também para o senhor para que a gente fazer as perguntas rápidas e as respostas rápidas, porque tem muita gente querendo falar com o senhor e muitas perguntas também. Primeiro, eu já queria saber qual foi o que o senhor viu primeiro, né, quando chegou aí nos municípios, qual foi sua sensação ali quando o senhor pisou pela primeira vez na lama, naquele barro, qual foi a situação que o senhor enxergou dessas famílias? Olha, o que chama atenção nesse desastre é a sua extensão. A sua extensão e o prolongamento do número de dias. Só lembrando que esse desastre começou, não foi agora no Natal, começou lá atrás, há 2 semanas atrás, no extremo sul da Bahia. 2 ou 3 semanas atrás, quando nós tivemos uma forte chuva castigando aquela região, e nós tivemos 4 cidades fortemente atingidas, com prejuízos grandes para as residências das pessoas. Várias famílias ficaram desabrigadas, 2.400 famílias perderam todos os seus móveis, utensílios, a água invadiu literalmente 100% dessas casas, e logo em seguida, não só aqui na região sul, mas em outras regiões. E por dias seguidos, ontem mesmo, nós falávamos com o prefeito de Belo Campo que a água tinha subido, a água ainda permanece alta aqui em Dário Meira. Então, pela quantidade de dias de chuvas em cidades diferentes e a extensão. Nós temos já quase 80 cidades com decretos de calamidade, com algum impacto, mas com absoluta certeza eu posso afirmar que pelo menos 50 cidades tiveram casas embaixo d'água, com extensões grandes. E agora, quando a água começa a baixar na maioria das cidades, a gente vê o grande estrago que foi provocado e o prejuízo para as pessoas, né? Pessoas simples, de baixa renda, que fizeram um esforço danado para construir a sua casa, comprar seus móveis, sua geladeira, seu fogão, e de uma hora para outra perde tudo. Algumas só estão com a roupa do corpo, nem documentos não estão, e agora tem que recomeçar a sua vida inteira, e nós vamos buscar ajudar nesse momento de dificuldade dessas pessoas. Bom, como estamos ao vivo para outras rádios também, nós recebemos, né, perguntas de outras emissoras, governador. Nós vamos ouvir agora a Dandara Barreto, que é do Grupo Lomes de Rádio, está ao vivo para mais de 200 municípios. Vamos ouvir. Bom dia, governador. Eu sou Dandara Barreto, falo em nome do Grupo Lomes de Comunicação. O cenário que a gente tem visto, sobretudo no sul do estado, é de muita destruição. O senhor falou ontem sobre reerguer, reconstruir a Bahia. De que maneira isso será feito? Com que recursos? Como é que está a sua parceria com o governo federal, o diálogo com os governos municipais? De que maneira isso vai ser feito e em quanto tempo a gente vai conseguir começar a ver as coisas serem reestruturadas? Olha, de fato, ontem eu falei, quero reafirmar aqui, da nossa decisão, da nossa convicção de contar com a solidariedade, com o engajamento, com a coragem, com a determinação e com a persistência do povo baiano em superar as dificuldades, e nós vamos reconstruir, ajudar a reconstruir a vida das pessoas que perderam suas casas. Nós vamos reconstruir essas casas, vamos apoiar o comércio com o empréstimo até R$150 mil sem juros, e acima desse valor com o CDI pelo Desembahia, e vamos buscar fazer as parcerias com as prefeituras para recuperar a infraestrutura urbana danificada. Nós já estamos com nossa equipe em campo da Secretaria Estadual de Infraestrutura para recuperar as pontes, as estradas,
Nesse momento, a recuperação é provisória para dar acessibilidade às cidades e assim que a chuva passar, o solo secar, e nós temos que iniciar a recuperação definitiva. Isso leva tempo, não é da noite por dia, porque uma estrada para ser refeita leva alguns meses para ser refeita, até pela extensão que foi feito o dano. O que nós estamos fazendo um apelo, eu quero aqui renovar nesta entrevista, que agora que a água começa a baixar, naquelas cidades que a água já baixou, eu peço a todo prefeito e prefeita que, por favor, façam com o máximo de agilidade o cadastro das pessoas, das ruas e dos locais que foram alagados. É fundamental que tenhamos esse cadastro com o nome, com o CPF, com o endereço dessas pessoas, data de nascimento, para que a gente, de posse desse cadastro, possa tomar as medidas legais de ajuda humanitária. Nós vamos fazer um valor de auxílio financeiro para essas famílias. Lembrando que lá no extremo sul, nós contamos com muita doação de geladeira, de fogão, de utensílios, e nós transformamos essa ajuda em entrega física. Hoje mesmo está tendo entrega de geladeira lá no extremo sul. Fui informado ontem que uma parte da doação que recebemos será entregue hoje, mas nós garantimos e estamos efetivando a entrega em 100% para aquelas famílias dos objetos, pelo menos o fogão, a geladeira, o botijão de gás, colchão, para que eles possam ter esse kit básico, vamos chamar assim, para recomeçar aqueles que puderam voltar para suas casas. Mas dessa vez, pela extensão e pela quantidade de pessoas e a quantidade de municípios, vai ser complicado fazer essa entrega física, então nós optamos por fazer uma entrega financeira, uma ajuda financeira, para que as pessoas possam. Alguns estão sem roupa, estão sem fogão, sem geladeira, sem colchão, mesmo aqueles que podem voltar para suas casas. Então fica aqui o meu apelo para que cada município, prefeito, prefeita e a equipe de ação social, Secretaria de Ação Social Municipal, possa fazer um esforço extra para que a gente tenha esse cadastro o mais rápido possível, para que a gente possa transformar esse cadastro em ajuda. O cadastro se faz necessário pelas exigências da lei, é evidente, tanto a lei federal, se a ajuda vier, de fato, como a lei estadual. Então, nós precisamos, e os órgãos de controle, é evidente, que controlam e fiscalizam esse processo. Então, nós precisamos da relação nominal com o número do CPF, data de nascimento, número da carteira de identidade, para que a gente possa, e endereço, para que a gente possa tomar todas as medidas. Muitas casas, estimamos em alguns milhares de casas, precisarão ser reconstruídas. Outras casas precisam ser vistoriadas para permitir o retorno das pessoas. Mas essa é a expectativa nossa, para que a gente possa, o mais rápido possível, transformar isso em ajuda direta. Anteontem, ontem e hoje, o esforço é chegar a essas pessoas o básico para elas se sustentar. Estamos distribuindo cesta básica, água mineral. Muitas cidades tiveram o serviço de água interrompido, então o esforço, toda a água que a gente está conseguindo chegar, está mandando imediatamente para os municípios. Hoje deve chegar mais alimentos e a gente deve estar distribuindo. Então temos aqui uma coordenação e agora, com a água baixando, a gente conseguirá chegar onde não estava conseguindo chegar, se Deus quiser, para fornecer esses alimentos e esses itens básicos para a população. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, governador, é do Samuca Macedo, da Rede Eldorado de Rádio de Teixeira de Freitas e região. Vamos ouvir. Olá, bom dia, governador. Aqui Samuca Macedo, Rede Eldorado de Rádio Teixeira de Freitas. Governador, no extremo sul da Bahia aqui, o senhor agiu rápido no socorro às vítimas, aos municípios daquelas primeiras enchentes. Agora a gente vê o problema se expandindo, governador, em uma área territorial que realmente é muito grande, é imensa. Como é que o governo do estado vai agir para recuperar a infraestrutura em uma extensão territorial tão grande quanto a atual? Samuca, não é fácil. De fato,
isso que impressiona muito, é a extensão da destruição. A sensação, as imagens que nós temos de muitos lugares, é como se tivessem sido vítima de um grande bombardeio, como se estivesse numa guerra e muita coisa tivesse sido destruída. As crateras, as barragens que foram levadas, pontes, enfim. O dano à infraestrutura é enorme. Então, nós temos que, para fazer uma avaliação definitiva de estimativas de custo e de extensão, nós temos que agora, com a água baixando, com os técnicos podendo vistoriar cada ponte, cada estrada, cada local, para aí sim transformar isso em planilha de custo e a gente ter um dado concreto para divulgar para a imprensa. Hoje nós ainda não temos esse dado, a infraestrutura está trabalhando para repor provisoriamente o acesso às cidades, o acesso às localidades, mas ainda sequer nós conseguimos ter uma dimensão que eu posso afirmar aqui da quantidade de trechos de estradas que precisam ser recuperados, da quantidade de pontes que precisam ser repostas e da quantidade de ruas que foram destruídas completamente, que estão sem pavimentação no centro das cidades, nas áreas urbanas das cidades. Recebo muitas imagens de diversas cidades onde o pavimento foi todo arrancado, seja de asfalto, seja de paralelo, e isso precisará ser refeito. Ontem visitei Tororó, a água invadiu aquela área do mercado. Eu, em visita ao local, sugeri ao prefeito relocar, porque o mercado está na margem do rio, na margem do riacho, exatamente que alguns boxes construídos dentro, com pilar dentro do rio. Então eu sugeri ontem ao prefeito que ao invés de reconstruir naquele local, a gente possa transferir para um local mais alto, para evitar que de uma próxima vez a gente tenha aquele prejuízo enorme para todos os comerciantes que perderam tudo. A água subiu, quem comercializa arroz, feijão, carne, nessas áreas comerciais, quando a água sobe e molhou, perde completamente tudo, então o prejuízo é grande. Então, alguns locais como esse, o custo vai ficar um pouco maior, porque não adianta consertar e deixar o problema no mesmo lugar, porque mais cedo ou mais tarde, independente do tempo que vai demorar, vai ter uma nova chuva, e se aqueles locais ficarem, a feira ficar no mesmo lugar, novo prejuízo será dado. Aí é só saber em que época vai acontecer a chuva. Então é melhor, já que vai ter que fazer um gasto em função dos danos provocados, levar logo a feira para um lugar mais alto, longe do alcance das inundações, e aquela área atual vira uma praça, uma área de convivência que, se inundada, não teria problema, depois você limpa e volta a funcionar como uma praça. Até porque é na beira do córrego, então não tem problema. Então, muitas intervenções vão precisar ser repensadas os locais que ela tem que ser construída. Então, eu já tenho dito aos prefeitos, nós não reconstruiremos casas em lugares baixos na beira do rio. Então, as casas que o governo do estado for fazer, todas têm que estar longe do alcance da inundação, longe da margem do rio, em lugares um pouco mais altos. E não adianta insistir ou persistir no erro da locação da casa. Se no passado alguém não pensou nisso, no presente nós temos que corrigir esse erro. Governador Alexandre, aqui a gente viu cenas aí muito surreais, né? Assim, aquela cena do senhorzinho sair de dentro de casa só com a carteira, assim, com a água já quase batendo no rosto, é muito emocionante. Ao mesmo tempo, a gente está vendo um esforço conjunto. O senhor vai se instalar em Ilhéus. Eu queria saber quanto tempo o senhor vai permanecer na cidade. Queria que o senhor falasse também um pouco de uma notícia que eu vi. A primeira-dama foi sozinha dirigindo, né? Acompanhada de uma amiga até a cidade, para ajudar no trabalho humanitário, ela que faz um trabalho importante à frente das voluntárias sociais. Como é que esse esforço em família está se dando e quanto tempo o senhor permanece na cidade? Eu hoje saio daqui, eu vou visitar a cidade de Itajuípe, Quaraci, vou a Dário Meira, que até ontem à noite ainda estava com muita água. Nós reforçamos a equipe em Dário Meira, Ipiaú, Ibirataia, aquela região ali que também foi muito atingida. Vamos tentar chegar também a Jiqué, depende do cronograma e do horário. Está previsto, infelizmente, mais chuva hoje
nessa região aí de Piauí, de Ibirataia e Dário Meira, mas nós estamos monitorando, então vamos ficar na região o tempo que for necessário para poder fazer esse pronto atendimento. E é importante quando a gente está de perto, olhando, apoiando, prestando solidariedade, tendo a exata dimensão do estrago. Tem um ditado que diz, que eu gosto sempre de repetir, que quem sabe onde está a goteira é quem está embaixo do telhado. Então, nada melhor do que vir para ficar embaixo do telhado e olhar onde está a goteira para poder consertar o telhado. É isso que nós estamos fazendo. Muito bem. Governador, nós vamos ver mais duas perguntas. Agora é a Kel Ribeiro, da Nova Lapa FM, de Bom Jesus da Lapa. Vamos ouvi-la. Aqui é o comunicador Kel Ribeiro, representando o jornal Nova Lapa FM, primeira edição, veiculado na Rádio Nova Lapa FM de Bom Jesus da Lapa, aqui na nossa querida e amada Bahia. Governador, diante de tantos pontos afetados na Bahia, levando milhares de baianos a essa situação lamentável de ter que ver os seus bens e sonhos sendo destruídos pela força da água, a minha pergunta é a seguinte: final de ano muitos estão em busca de ficar com seus parentes nas rodovias federais e estaduais da Bahia. É hora de ter cautela, governador, de ter que ficar em casa, aguardar? E em quanto tempo o governo do estado conseguirá, pelo menos, que as estradas e as pontes possam ser reparadas? Olha, eu entendo que se a pessoa viajar com cautela, com precaução, não tem problema. O que tem que qualquer pessoa sair de casa, tem que ter a noção que a Bahia sofreu uma devastação pelas chuvas e é possível encontrar em alguns trechos de estrada, tanto federais como estaduais, problemas nas estradas. E nós temos ainda hoje algumas estradas federais interrompidas, como aquele trecho de Ubatã, que é uma estrada federal, aquela estrada Ubatã e Piauí, e que vai até Jequié, uma estrada federal, ela está interrompida, a água levou um trecho da estrada, e nós temos outras estradas também federais e estaduais interrompidas nesse momento. Algumas estavam com desvio, mas a água voltou a levar, e nós estamos refazendo os desvios dessas estradas para garantir a acessibilidade. Mas, com cuidado, não vejo problema, até porque em muitas dessas cidades que foram afetadas, elas recebem nessa época do ano muitas pessoas, e é essa atividade que mantém a renda, o emprego dos municípios. Então, isso é importante, manter com cautela, com cuidado, viajar devagar, não precisa correr, para poder... E paciência, porque em alguns pontos nós vamos ter, de fato, nas estradas, lentidão e interrupção em função dos acidentes. Não é possível, nesse momento, eu estipular prazo de recuperação de estrada, nem federal, nem estadual. Não é possível, porque nós não temos a dimensão exata do estrago, e a força da água foi de tal proporção que em algum trecho tinha um aterro, mas abriu uma vala, e a solução necessariamente não vai ser repetir o aterro que tinha para fazer a estrada. Então, como a vala, às vezes aberta, foi de 3, 4, 5 metros de altura, 6 metros de altura, a opção muitas vezes vai ser ali construir uma ponte e já deixar o lugar da passagem da água, ou construir uma duela para poder deixar a passagem da água. Enfim, vai ter que analisar em cada caso qual a solução técnica recomendada pelo engenheiro e pelos técnicos. Então, necessariamente não vai ser repetir a solução que estava implantada. Em alguns lugares nós vamos ter que mudar a solução. Então, para você fazer, por exemplo, uma ponte, você precisa de um projeto. Em muitos lugares você tinha uma ponte com uma largura de 50 metros e a força da água levou uma cabeceira grande, e em vez de repetir uma ponte de 50 metros, nós vamos ter que fazer de 60, de 70 metros, aumentando, portanto, a largura da passagem da água e evitando que no futuro uma chuva forte também leve de novo a ponte. Então, isso vai precisar de um novo projeto para essa ponte, não mais de 50 metros, uma ponte de 70 metros, por exemplo,
para que a água não leve da próxima vez. Então é por isso que nós vamos, infelizmente, nesses casos, precisar de um pouco mais de tempo, de dias, de semanas, ou até de 1, 2 meses, para poder ter o projeto e a solução técnica de cada área dessa, para poder depois contratar a empresa para fazer. Então não adianta ir no oba-oba, repetir o mesmo formato, senão daqui a pouco prejuízo de novo. Então o que nós vamos garantir, estamos garantindo, é a acessibilidade. Fazer o desvio, fazer a estrutura provisória, para que a gente garanta que as pessoas possam ir e vir de suas cidades, de suas localidades, até ter a estrutura definitiva. E nós não temos ainda sequer uma relação completa de todos os danos causados. Na cidade de Prado, que eu visitei há 2 semanas atrás, na visita o prefeito me falava que tinha perdido 14 pontes. Então nós temos que identificar, o município identificar, fazer um projeto para essas 14 pontes, ou recuperar o projeto existente, para que a gente possa iniciar a construção. Então nós não temos ainda a quantidade de estruturas que precisarão ser repostas e muito menos o valor disso. Mas eu posso assegurar que o valor será muito, mas muito alto pela extensão dos danos provocados. Governador, agora é a pergunta do Antenor Júnior, da TV Euclides, de Euclides da Cunha. Governador, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a linha de crédito com juros zero no valor de até R$150 mil para os comerciantes que tomaram prejuízos nas enchentes na Bahia. Olha, nós abrimos uma linha de crédito pelo Desembahia e eu montei provisoriamente 2 semanas atrás, lá na cidade de Medeiros Neto, uma agência provisória do Desembahia para facilitar o acesso desses comerciantes. E nós vamos repetir essa ajuda aqui em todas as cidades, não só no sul, todas as cidades que tiveram o comércio, a loja, o ponto comercial tomado completamente pela água e que perdeu o dano. Então, para isso é preciso ter o cadastro da prefeitura, a confirmação, para que isso seja feito, até porque essa condição é exclusiva para os comerciantes que tiveram suas lojas invadidas, independente do tamanho da loja. Pode ser um salão de beleza, uma oficina de carro. Eu ontem passei por uma oficina que, lá na cidade de Floresta Azul, uma oficina, uma serraria que as pessoas, o proprietário me mostrava que perdeu tudo. O motor ficou tudo embaixo d'água, tinha uma Kombi lá dentro. Então, qualquer equipamento, seja uma oficina, seja um salão de beleza, uma barbearia, uma padaria, uma loja de roupa, qualquer comércio poderá ter essa ajuda. Ela é completamente sem juros, até 150 mil, tendo 12 meses de carência, ou seja, 12 meses sem pagar nada, e após os 12 meses começa a pagar em 36 parcelas aquilo que recebeu deste empréstimo. Ou seja, os 12 meses é para dar um fôlego para a pessoa poder se recuperar seu fluxo de caixa, e após 12 meses ele começa a pagar parcelado em 36 meses. Até 150 mil sem juros e acima de 150 mil apenas com CDI, com a taxa do CDI para os valores acima de 250 mil reais. Governador Rui Costa, bom dia, eu sou o Fabrício Cunha, é um prazer tê-lo aqui no Ligação Direta, parabéns por ir em loco à cidade de Ilhéus, né, que é a cidade que tem aeroporto, acaba facilitando a logística para realmente se ter uma assistência a maiores cidades que sofreram mais com as chuvas. E eu sou de Ilhéus, né, e sei o quanto essa região sofreu, se falava muito isso, os meus pais, os meus avós, da enchente de 67, que Itabuna, inclusive, foi a cidade que mais sofreu naquele momento. Outras 30 cidades acabaram sofrendo com aquela enchente no ano de 1967, também coincidentemente no mês de dezembro. O senhor tinha 4 anos, o senhor que tem 58 anos. Na sua opinião, essa tragédia supera, infelizmente, a tragédia da década de 60? O senhor acredita que, infelizmente, estamos diante da maior tragédia natural do nosso estado? Bom dia mais uma vez, governador. De 1967, como você bem disse, foi a cheia do rio Cachoeira que transbordou e atingiu essas cidades aqui dessa região. Mas nós já
temos a região Extremo Sul, que há 2 semanas atrás foi aquele desastre, e além do Extremo Sul, nós temos outras regiões do Médio Sudoeste, temos algumas cidades do Sudoeste, como Belo Campo, temos cidades ali da região de Piauí, como Ibirataia, Dário Meira, Jiquié e outras cidades que foram atingidas. O Vale do Jiquiriçá, tivemos completamente alagados, o Baíra a cidade ficou quase toda encoberta, o seu centro, pelas águas, Jiquiriçá, Mutuípe. Então, pela extensão e quantidade de municípios, não tenho dúvida em poder afirmar que é o maior desastre natural da história da Bahia, porque vai do extremo sul, passando pelo sul, chegando ao Vale do Jiquiriçá, chegando à região de Jiquié e chegando à região de Vitória da Conquista. A cidade também foi, na sua zona rural, nos pontos mais próximos da água, foi bastante danificada, e algumas cidades como Belo Campo, ali no entorno de Conquista. Então, uma extensão enorme, é um fenômeno meteorológico raro, que infelizmente ele se concentrou aqui no estado da Bahia, trazendo esse que, não tenho dúvida, é o maior desastre natural da história do nosso estado. Governador, agradecer aqui também à Prefeitura de Ilhéus, especialmente ao secretário de Comunicação Mauro Alves e à empresa Vini Lives, que estão ajudando a viabilizar essa entrevista em rede para tantos municípios. Vamos ouvir agora a pergunta do Rodrigo Leite, que é da rede Portal do Sul da Bahia. Governador Rui Costa, aqui Rodrigo Leite da Rede Portal. Minha pergunta é sobre a BA-651 que liga Quaraci a Itapitanga, aonde se abriu uma cratera de mais de 10 metros. A gente sabe que essa rodovia estava passando por um processo de reforma, de recapeamento, e agora nós temos esse novo problema. Como é que vai ser feito para resolver a implantação dessa nova ponte para facilitar o acesso aos moradores de Itapitanga e Quaraci e vice-versa? Como você disse, nós estávamos, a obra estava em andamento de recuperação dessa estrada. Assim que a água baixar e o solo secar, essa obra vai ser reiniciada, nós vamos dar continuidade à recuperação da estrada. Agora, é um pouco como eu expliquei há pouco. Cada ponte que foi levada, o técnico terá que avaliar se será feita a ponte no mesmo modelo que estava feito, ou se nós vamos mudar a solução técnica. Então, isso será feito para cada ponte. Eu não posso falar aqui uma posição uniforme. Então, se em algum lugar a ponte foi levada completamente, é sinal de que a largura, a altura, a fundação não era a melhor solução para aquele local, independente de quando ela foi feita. E, portanto, ela tem que ser repensada, ou o tipo de fundação, ou a largura, ou a altura. Então, a solução técnica será dada em loco para cada ponte, para cada trecho. Então, eu não posso aqui adotar uma solução única e, por isso, eu não posso, nesse momento, dar um prazo de recuperação de cada ponte da Bahia. Nós vamos ter que analisar cada situação. Aquelas, por exemplo, ontem eu fui em Floresta Azul, a ponte está lá intacta. O que aconteceu é que a cabeceira da ponte, como a cidade ficou tomada pela água, a ponte ficou completamente embaixo d'água, toda a estrutura. Depois que a água baixou, a cabeceira da ponte, o material foi levado. Ali a solução já está dada. A ponte está intacta, a fundação está perfeita, não teve problema nenhum, é só repor a cabeceira da ponte. Então vai ser pego, ou a partir de hoje está sendo mobilizado material, vai ser colocado pedra ali para oferecer mais resistência, portanto, se nova chuva vier, na cabeceira da ponte, e ali é um serviço rápido, repor o material na cabeceira da ponte. Então, cada ponte, cada local terá uma solução técnica específica. Eu não posso generalizar aqui uma solução única para todo local, e o tempo também será de acordo com a solução técnica de cada local. Essa de Floresta Azul, eu acredito que em poucas semanas aqui nós estaremos com ela totalmente reposta e com tráfego normal, porque é apenas repor material na cabeceira, não tem nada a fazer na estrutura física da ponte,
Então, cada lugar vai ter um prazo diferente e uma solução diferente. Muito bem. Agora a pergunta do Fábio Oliveira, do grupo J. Sidney. Vamos ouvir. Olá, governador Rui Costa. Sou Fábio Oliveira, do grupo J. Sidney de Comunicação, da Rádio Irecê, líder FM da região de Irecê. Governador, gostaria de perguntá-lo a respeito da assistência que o governo do estado estará dando, o suporte para a região de Ibipeba, tendo em vista que a comunidade de Serra Grande está sofrendo muito, com mais de 45 famílias desabrigadas por conta das fortes chuvas deste último final de semana. Quais são as medidas que o senhor está tomando para atender a esta comunidade da região de Irecê? Olha, as mesmas medidas que eu vi as imagens de Ibititá, da zona rural de Ibititá, então as mesmas medidas que nós estamos adotando aqui. As medidas valem para todas as cidades, independente da região, inclusive o apoio ao ponto comercial. A única exigência, eu quero deixar isso claro, é que a família ou o ponto comercial ou a pessoa tenha sido atingido pela chuva, porque, graças a Deus, por maior que seja a extensão, a chuva e a água não atingiu toda a cidade, 100% da cidade. E por isso, aquelas ruas, aqueles locais que não foram atingidos pelas águas, não fazem jus a esses benefícios que nós estamos divulgando, e sim aquelas que foram alcançadas pelo volume de água e pelo estrago da chuva. Então é por isso que é fundamental que o município faça o cadastro, faça georreferenciamento da situação, ou seja, diga qual é a rua, qual é o local, até porque depois de passado esse momento, os órgãos de controle, sejam eles federais ou estaduais, vão atuar fiscalizando se o benefício chegou de fato a quem precisava do benefício. Então é preciso ter todo cuidado, porque em cada órgão, cada lugar, o técnico é que será responsável por isso, seja o técnico da prefeitura, seja o técnico do governo do estado. Então é preciso garantir que não falte ajuda para quem foi atingido e, eventualmente, não seja dado ajuda para quem não teve nenhum problema maior com a chuva, a não ser evidente o transtorno da chuva. Mas sua casa ou seu ponto comercial está intacto, ele não perdeu absolutamente nada, então essa pessoa não faz jus a esse benefício. É por isso que é fundamental identificar as ruas, os locais e as pessoas, seja pontos comerciais ou pontos residenciais. Bom dia, governador Rui Costa, é Marcelo Carvalho. Governador, o senhor mobilizou secretários e superintendentes e está visitando, na medida do possível, municípios atingidos por essa tragédia. Eu gostaria de saber que o senhor comentasse sobre a ajuda de outros estados ao povo baiano, já que a gente é uma gente solidária e que costuma ajudar, mas dessa vez há a necessidade da gente. Com certeza. Eu quero primeiro agradecer. Foram vários estados que enviaram ajuda. Eu não consegui responder todas as ofertas de ajuda pessoalmente. Nossa equipe retornou, mas eu ainda quero, de hoje para amanhã, retornar individualmente essas ajudas ofertadas pelos governadores, mas eu tenho feito isso publicamente. Quero renovar aqui meu agradecimento a todos os estados, personalidades, pessoas públicas que fizeram uma demonstração de solidariedade e ajuda ao povo da Bahia. Então nós contamos aqui com pessoas e equipamentos, helicópteros do estado do Maranhão, do estado do Ceará, do estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Sergipe, de Minas Gerais, de São Paulo, do Espírito Santo, enfim, vários estados e pessoas nos ajudaram, e vai nosso agradecimento. E essa ajuda tem sido de extrema importância. Nós temos 4 helicópteros da Polícia Militar que ajudam os bombeiros do estado da Bahia, e isso não seria suficiente para chegar em todos os locais. E nós tivemos aí ontem uma operação de 11 helicópteros aqui na região e em outras cidades, chegando até Conquista. E eu tenho que agradecer muito, e equipes também, tem bombeiros
barcos, equipamentos de outros estados para que a gente possa prestar assistência a essas pessoas. Governador, nossa última participação de rádio, né, é o Elton Bispo, da 95 FM de Jequié, vai perguntar ao senhor agora. Bom dia, governador. Elton Bispo, da Rádio 95 FM de Jequié. Diante desse cenário, governador, que o sul da Bahia tem atravessado, aqui em Jequié, como o governo vai auxiliar o prefeito Zé Cocá para a reconstrução da cidade, já que o prefeito alegou que os prejuízos estão chegando aí, ultrapassando mais de 30 milhões de reais. E quando o senhor virá aqui a Jequié, hoje ou essa semana ainda, a sua presença aqui no município, governador Rui Costa? Olha, eu vou tentar chegar hoje aí a Jequié, digo tentar porque nós vamos passar por várias cidades e às vezes o tempo, a meteorologia não ajuda. Ontem mesmo eu tentei chegar de helicóptero a várias cidades, mas não consegui fazer todo o trajeto porque o tempo estava fechado, chovendo, os morros, as serras encobertas, então nesse momento a gente preferiu pousar e eu completar o trajeto de carro, mas quando você vai de carro, é evidente, você gasta muito mais tempo e não consegue fazer todas as cidades. Então hoje eu vou buscar visitar aqui Itajuípe, Quaraci, tentar chegar a Ipiaú, Dário Meira, que dessas cidades aqui ainda está em condição pior, porque a água ainda está alta, e também tentar chegar a Jequié. As condições nós vamos fazer as mesmas para todas as cidades, ou seja, buscar recuperar, iniciando eventualmente pelo mais grave. Não necessariamente conseguiremos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a ideia é que a gente também escalone as prioridades, fazendo primeiro aquelas situações mais graves. Então, se tem uma ponte que dá acesso a uma comunidade rural e a comunidade está isolada, esse é a prioridade. Se tem uma ponte que caiu dentro da cidade, a gente precisa restabelecer as ligações dentro da cidade, essa é a prioridade. Então, desde já, nem a prefeitura tem capacidade de organizar todos os projetos de uma vez e nem nós temos capacidade de fazer tudo de uma vez. Então, nós vamos ter que eleger as prioridades, mas eu quero aqui transmitir confiança e energia ao povo da Bahia. Nós vamos, o ano de 2022 será um ano de reconstrução do nosso estado nessas quase 80 cidades que foram castigadas pelas chuvas. E junto com os prefeitos nós vamos escalonar as prioridades para iniciar a recuperação. Governador, ontem à noite o senhor anunciou aí um auxílio, né, às vítimas das enchentes aqui na Bahia. Como é que vai se dar esse auxílio, dinheiro na mão dessas pessoas atingidas? Explica um pouco para a gente. Como eu falei antes, no extremo sul, nós transformamos em ajuda material, entregando a geladeira, entregando o fogão. E estamos fazendo isso ainda porque a fábrica não entregou todos os equipamentos. Então, mas ali eram basicamente 4 cidades que foram castigadas, 2.000 e poucas casas. Então, um público bem definido, específico, ficou mais fácil fazer isso. Agora, desta vez não, a extensão é muito grande e nós não temos capacidade operacional, iria demorar muito se a gente tentasse replicar esse modelo. Então, ontem, conversando com nossos secretários, a gente optou por fazer isso em forma de auxílio financeiro. Nós estamos estudando com o secretário da Fazenda o valor exato e também nós estamos aguardando que os municípios enviem uma quantidade mais precisa de casas que precisam ser reconstruídas, de pessoas que podem voltar às suas casas, tiveram suas casas destruídas. Então, nós estamos esperando ansiosamente essa lista mais precisa, porque no primeiro momento é só estimativa, mas não podemos fazer as ações e os planos com estimativa. Nós temos que ter, no caso do benefício individual, temos que ter a quantificação dessas pessoas. Então, quantas pessoas perderam as casas? Isso tem que ser um número exato. Agora que a água for baixando, nós precisamos chegar a esse número. Quantas casas precisarão ser construídas para repor aquelas que foram destruídas ou que precisam ser demolidas, que algumas não caíram totalmente, mas precisa ser demolida porque não tem mais condição estrutural de ser habitada. E outras
estão em perfeito estado, basta limpeza, uma pintura e a pessoa pode voltar a morar. Então, nós temos que ajudar a pessoa a repor seus bens. Então, essa ajuda financeira visa viabilizar que a pessoa compre uma geladeira, compre um fogão, compre os colchões, compre uma roupa do corpo para ele, para seus filhos. Enfim, é essa ajuda e nós, ao longo da semana, definiremos o valor de acordo com o volume que nos chegue mais preciso, porque, por enquanto, os números estão muito díspares e a gente quer refinar os números para poder chegar ao número mais preciso. Registrar só a participação também na TV Costa do Dendê, do Baixo Sul da Bahia. Governador, o senhor falou aí que quem conhece a Pingueira, quem está debaixo do teto, né? A gente assistiu nos últimos dias o presidente Bolsonaro aí nos seus primeiros dias de férias, pescando num marzão bonito lá no sul do nosso país. Como é que o senhor, que está aí no meio da lama, no meio da destruição, no meio do povo que está sofrendo, viu essas cenas? Olha, eu confesso que não me dei tempo para ver a agenda nem rede social do presidente da República, nem de outras pessoas públicas. Eu estou concentrado aqui no trabalho, concentrado em salvar vidas humanas, em cuidar das pessoas. Eu acho que nesse momento nós estamos falando de humanidade, de socorro às pessoas. É daquele sentimento na existência humana, é um sentimento mais nobre que um ser humano pode ter, que é um sentimento de humanidade, de fraternidade, o sentimento de solidariedade com as pessoas. Esse é o sentimento mais nobre, é o sentimento, inclusive, que todas as religiões do mundo sempre colocam como uma atitude, como uma virtude maior do ser humano. É disso que nós estamos falando. E eu prefiro, nesse momento, evitar polêmicas no âmbito da política e me concentrar no trabalho. Deus e o povo brasileiro saberá analisar a conduta de cada brasileiro, de cada pessoa, nos momentos que as pessoas mais precisam de acolhimento e mais precisam de apoio. Então, eu prefiro focar no trabalho e deixar esse debate da política para depois, para que a gente não... Quando você deixa as emoções ou outros temas tomarem conta da sua ação, você perde o foco, e eu não posso perder o foco do meu trabalho, porque tem milhares de pessoas desesperadas nesse momento, se perguntando como vão recomeçar suas vidas. Então, nesse desespero, a gente não pode abrir brecha, abrir janela para qualquer debate da política. Nós temos que nos concentrar no trabalho, é isso que eu estou fazendo aqui, e eu não vou me permitir entrar nesses debates da política, e cada um vai ou se alegrando ou ficando indignado com as atitudes dessa ou daquela pessoa. Aí cada brasileiro haverá de fazer seu julgamento próprio. Rui Costa. Governador Rui Costa, Fabrício mais uma vez. A gente, infelizmente, por conta dessas consequências das fortes chuvas, temos a interrupção de serviços básicos como fornecimento de água e luz, né? Serviços de Embasa e Coelba. Como que o senhor está conseguindo estreitar essa relação para que esses fornecimentos já sejam restabelecidos num tempo hábil, claro, considerando a dificuldade nesse momento de tanta destruição? Olha, o tempo, infelizmente, nós vamos demorar um pouco para restabelecer esse serviço e conseguir, eu diria, voltar a dar a dignidade que as pessoas merecem. Quem perdeu sua casa, você não constrói uma casa em uma semana. Então tem um processo legal da contratação da empresa que vai fazer a casa, precisa ter alocação do terreno, enfim. É por isso que eu estou pedindo aos municípios, quanto maior a agilidade, nós vamos ter que trabalhar intensamente, mesmo nesse período aí de final de ano, para que a gente, o mais breve possível, tenha definido pelo menos a quantidade que nós vamos precisar de cada ação, e a partir daí tomar providência. Então, em um município, se você vai ter que reconstruir 100 casas, o passo seguinte é ver o local, o terreno onde você vai construir essas 100 casas, para só aí você viabilizar a construção através de uma licitação, de uma contratação de empresas que vai ter que fazer sondagem, vai ter que fazer o projetinho lá
para poder construir, fazer a rua, fazer as casas, e por isso, o quanto antes a gente conseguir correr, melhor. Governador, numa situação dessas, as consequências em relação a uma enchente envolve muito a questão da saúde. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o papel da secretária em relação a buscar minimizar as consequências em relação a isso. Sim, a pergunta é importante. A secretária e a CESAB está aqui também conosco, acompanhando de perto. Temos recebido ajuda também de outros estados no tocante à saúde, porque, como diz a frase, é a tempestade perfeita. Nós temos o desastre natural e temos duas pandemias acontecendo ao mesmo tempo. A pandemia do coronavírus e esse vírus da gripe que tem assolado o país inteiro e também a Bahia. E por isso é fundamental a atenção e a ação dos médicos. Com a enchente, eu não sou especialista, não sou médico, não sei o nome de todas as endemias ou as doenças que podem ser provocadas, mas algumas doenças aparecem, como a doença provocada pelo xixi do rato, pelas fezes do rato, e que nesse momento de enchente, isso se dissemina na água e em contato com as pessoas. Muitas pessoas têm essa doença derivada e transmitida pelo rato. Então é preciso todo o cuidado das pessoas para não ingerir, em hipótese nenhuma, essa água de enchente. Algumas pessoas, eventualmente, que se envolveram diretamente, salvando outras pessoas, ou as pessoas que estavam saindo de suas casas, eventualmente podem ter ingerido alguma quantidade dessa água. Então, estamos reforçando o abastecimento de medicamentos para essas cidades. Em alguns locais, 100% de todo o medicamento, de todas as vacinas foram perdidas, porque algumas secretarias municipais de saúde e os depósitos dos medicamentos ficaram embaixo d'água completamente. É o caso da cidade de Ucuruçu e outras localidades. Ontem eu fui lá em Tororó. O térreo da prefeitura, 2 pavimentos, o térreo ficou completamente alagado, perdeu tudo que estava na área terra, e inclusive perdeu um posto de saúde, perdeu todas as vacinas. Então, nesse momento, repor o mais rápido possível medicamentos, vacinas e material para atenção médica. Então, o esforço nosso também na área da saúde para garantir, primeiro, médicos, porque nesse período de final de ano muita gente tinha férias programado, está fora do município, repor médicos, contar com a ação de voluntários para dar assistência às pessoas e garantir a chegada de remédio, de medicamentos, vacinas para essa população. Governador, ano que vem é seu último ano de gestão, né? Os 2 últimos, inclusive, em meio a uma pandemia. Mas para a gente encerrar essa entrevista, queria que o senhor deixasse uma mensagem de final de ano para todas as famílias baianas, né? E de esperança aí para 2022. Olha, apesar desse grande desastre, eu quero transmitir uma mensagem de esperança ao povo da Bahia. Esperança porque eu costumo, e o povo, eu acho que se acostumou ao longo desses 7 anos, a me ver reproduzir frases que eu ouvia da minha mãe, da minha família. E como a gente vivia, e eu vivi muitas vezes, desastres localizados como esse, quantas vezes eu não via, em tempos de muita chuva, o morro onde eu nasci desabar. Quantas vezes eu não vi colegas meus, crianças, colegas minhas, serem mortas embaixo da terra. Já adolescente, quantas vezes a gente saía correndo, a vizinhança inteira, para puxar pela perna, pelo braço, um vizinho, um amigo que estava embaixo do barro e tentando tirar as pessoas para salvar a vida. E minha mãe dizia sempre para os filhos assim, a gente ficava triste, ficava angustiado, e ela, que era uma pessoa sempre de astral muito alto, ela levantava a cabeça e disse: olha, não quero ninguém de cabeça baixa aqui, todo mundo com a cabeça erguida, com a coluna ereta e rezando a Deus,
trabalhando, estudando, se dedicando, e quando o mundo parecer desabar sobre sua cabeça, não perca as esperanças. O que Deus muitas vezes está querendo de vocês é testar a sua fé, a sua convicção, a sua determinação para o trabalho, a sua determinação para superar as dificuldades. E ela dizia para os filhos, se você enfia a cabeça no buraco ou baixa a cabeça, você não enxerga o tamanho do obstáculo que você tem que superar. Então, neste momento, a minha mensagem para o povo da Bahia é: não vamos baixar a cabeça, vamos erguer a cabeça com otimismo, com vontade de trabalhar, com determinação, com a fé e a coragem do povo da Bahia, nós vamos superar esse momento de dificuldade. E haveremos juntos de reconstruir cada casa que foi perdida, de reconstruir cada rua que foi danificada, cada ponte que foi levada pela água. Nós vamos reconstruir nossa Bahia, nossas cidades, com essa união do povo baiano, com a união com as prefeituras, com os prefeitos, com as prefeitas, independente de partido político. Para mim não interessa qual é a filiação partidária do prefeito, da prefeita, e mesmo sendo um ano eleitoral, nós não vamos permitir que essas coisas se misturem, e nós vamos trabalhar dia e noite para o mais rápido que for possível repor as condições humanas de sobrevivência e de vida dessas pessoas e uma condição digna, assim como vamos buscar restabelecer as condições de infraestruturas estaduais e municipais. Quero agradecer a oportunidade desta entrevista e, apesar desse desastre, desejar um 2022 de esperança, de fé, de trabalho e de reconstrução para a nossa Bahia. Que Deus nos abençoe. Governador, muito obrigada por sua entrevista aqui na Salvador FM, em rede para mais de 300 municípios. Muito obrigada a todas as emissoras que retransmitiram essa entrevista. Bom final de ano ao senhor, à sua família e a todos os baianos. Obrigada. Bom dia. Ligação Direta, entrevista. Ligação Direta, entrevista. Bom, agora 8h16, a gente vai no intervalo e volta já já para a sequência do programa Ligação Direta, ainda nesse bloco. Não saia daí. Salvador! O Ligação Direta volta já. Estamos ao vivo no YouTube. Tá ligado que é no YouTube, viu, pai? Salvador! Salvador FM 92.3.